Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Essas são as principais causas de afastamentos no contrato de trabalho e a gente precisa entender o que é suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Primeiro nós vamos começar falando sobre a diferença ou sobre o que é a suspensão do contrato de trabalho. Na suspensão de contrato de trabalho, ocorre aí a cessação do contrato firmado entre o empregador e o empregado. E na suspensão de contrato, o contrato ele perde o efeito e as partes não estão sujeitas às principais obrigações contidas no contrato de trabalho. Então, quando a gente fala de suspensão de contrato de trabalho, não há pagamento de salário, não há prestação de serviço, tá? E não há contagem do tempo de serviço. Exemplos de suspensão de contrato de trabalho. Auxílio-doença, né? Quando ocorre aí após o 15º dia de afastamento do funcionário. Outro exemplo de suspensão de contrato de trabalho é aposentadoria provisória por invalidez. Outro exemplo, greve, é um exemplo de suspensão de contrato de trabalho. Por quê? O funcionário, ele não vai prestar os serviços, ele não vai receber o salário e não vai acontecer a contagem aí do tempo de serviço para ele. E quando é interrupção do contrato de trabalho? A interrupção do contrato de trabalho, ela vai continuar ali em plena execução, contrato, exceto a prestação ou a disponibilidade dos serviços comuns. Então, nós temos também como exemplo, na interrupção de contrato de trabalho, não tem a prestação de serviço, mas vai computar o tempo de serviço do colaborador e vai se pagar o salário para ele. A interrupção do contrato de trabalho, ela está mais fácil da gente entender porque é o que a gente pratica no nosso dia a dia, no tempo de serviço e nós não percebemos. Por exemplo, o que seria a interrupção de contrato de trabalho? Afastamento por atestados médicos, né? Então, é um tipo de interrupção. Você interrompe o seu contrato de trabalho, entrega um atestado ali de até 15 dias. Você interrompeu o seu contrato de trabalho, mas a empresa vai ter que te pagar o salário porque você entregou o atestado médico. Por exemplo, quando você se casa ou morre algum parente, de acordo com a CLT, tá? A CLT, ela vai mostrar lá no artigo 473 uma série de afastamentos que estão previstos e o funcionário pode faltar ou ter algum imprevisto, aí, alguma situação de casamento ou morte de algum familiar, e ali a CLT vai te assegurar que a empresa deve pagar o seu salário nesse período que você ficou afastado, tá? Vale a pena a gente considerar que dentro da interrupção do contrato de trabalho, o que vai acontecer? Vai ter o pagamento de salário, vai ter a contagem do tempo de serviço, só que não vai ter a prestação de serviços. Exemplo clássico para a gente entender a diferença de interrupção e suspensão de contratos de trabalho. Interrupção de contratos de trabalho. Eu fui lá e entreguei um atestado médico para a empresa de 15 dias. Esses 15 dias, eu não vou prestar serviço porque eu estarei afastado. Ou seja, o meu contrato de trabalho ele foi interrompido, mas nesses 15 dias a empresa vai me pagar o salário, vai fazer a contagem do meu tempo de contribuição, tá? E o que não vai ter é a minha prestação de serviço. Eu entreguei um atestado médico com 20 dias. Os 15 primeiros dias meu contrato estará interrompido, porque a empresa vai me pagar. Só que a partir do 16º dia, eu terei que entrar com o auxílio-doença. A partir do 16º dia, a empresa vai suspender o meu contrato, não vai ter pagamento do meu salário, não vai contar o tempo de contribuição, tá? E não vai ter a prestação de serviço. Quem vai pagar meu salário vai ser o INSS.
Eu acho que esse exemplo é o mais fácil da gente entender a diferença entre suspensão e interrupção de contrato de trabalho, tá? Então, essas são as principais diferenças e isso que a gente deve entender, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.